Já vamos começar colocando uma coisa bem clara aqui nesse vídeo. Os teus dons, os teus talentos não são teus. E sabe o que é o pior nisso tudo? O pior é que um dia você vai prestar conta deles diante de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 12 aqui do nosso curso sobre a mordomia cristã. Nós vamos falar sobre Romanos 14 e olhar para o que ele está falando de verdade para mim e para você. Uma coisa que muita gente por aí não gosta de encarar. E o que é isso? É que talento na Bíblia não é um troféu, não é uma coisa para você ficar mostrando para as outras pessoas. Na verdade, é uma dívida que você tem com uma data de vencimento gravada nela. Então vem comigo que a gente vai explorar tudo isso nessa lição de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, já deixa um comentário aí me dizendo qual é a igreja que você frequenta, a cidade que você está assistindo esse vídeo aí, agora nesse exato momento. E se você ainda não clicou aí no sininho das notificações, já ativa aí esse sininho para que você possa ser lembrado toda vez que a gente lança um vídeo novo aqui no nosso canal. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje a gente abre a palavra de Deus para entender o que Ele está falando com a gente de verdade. Na semana passada a gente falou sobre a família. Uma família vivendo um compromisso, que é o que a gente carrega dentro da nossa casa, o que a gente faz dentro da nossa casa. Só que hoje a gente vai falar do que a gente faz fora da nossa casa. A gente vai falar sobre os nossos dons, a gente vai falar sobre os nossos talentos, aquilo que Deus colocou na tua mão para você usar essa ferramenta no mundo lá fora para fazer a diferença. E o nosso texto âncora desse vídeo de hoje está em Romanos 14, no versículo 12, que é uma frase muito curta, mas ela é muito pesada se você parar para pensar na magnitude do que ela está tentando trazer para a gente. E aí você pode estar me perguntando, mas o que Paulo está falando lá em Romanos 14, no versículo 12? Eu vou ler para você aqui. Diz assim: assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. É isso. Então vamos ao primeiro tópico dessa lição de hoje, e a primeira coisa que a gente precisa entender, que a Bíblia coloca em cima da mesa hoje para mim e para você, é a seguinte: dom é dádiva, dom não é uma posse que você tem. Eu quero chamar você para ver aqui o que Tiago escreveu em Tiago capítulo 1, no versículo 17, diz assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto do Pai que criou as luzes no céu. Você consegue entender o que está dizendo aqui? Toda dádiva que é boa, ela vem do alto. Então ela não vem de dentro de você, ela não nasce de dentro de você, mas na verdade ela vem do alto. E essa palavra dom que a gente está vendo aqui nesse texto, ela vem do grego carisma. O que é essa palavra carisma? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso em algum outro lugar. Mas essa palavra é da mesma raiz da palavra graça. E ela quer dizer presente, é algo que você recebeu, é uma dádiva, é algo que você recebeu de graça. Então você não comprou ela, você não praticou demais até você ficar bom o suficiente, você não mereceu, você não conquistou. Só que aí vem uma outra palavrinha que a gente sempre confunde. Qual que é essa palavra? É a palavra talento. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus está contando ali a história sobre os talentos. Ele está falando uma parábola sobre os talentos. Ele vai contar que um homem, ele sai de viagem e ele entrega os seus talentos para os seus servos poderem administrarem. E naquele tempo o talento era uma unidade de medida e pesava metal precioso, como o ouro, como se fosse a prata. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa palavra acabou pegando um outro sentido. Qual que é esse sentido? É o sentido de habilidade. Recurso emprestado, é isso que é. Você percebe essa variação que acontece? Tanto a palavra dom como essa palavra talento, as duas palavras estão na Bíblia. Mas essas duas palavras é algo que vem de fora de você. Você não nasceu com isso, foi entregue a você. E lá no nosso segundo episódio, eu não sei se você lembra, mas a gente já estudou e a gente já falou sobre isso, que nós somos mordomos daquilo que Deus nos entregou. Nós somos administradores daquilo que Deus nos entregou. Nós não somos os donos das dádivas, dos talentos, das coisas que Deus colocou na nossa mão. Eu quero que você imagine aí na sua cabeça agora um pintor numa exposição. Ele está lá num galpão cheio de arte, quadros pendurados na parede, pessoas elogiando, pessoas admirando aquilo lá que ele acabou de pintar, pedindo autógrafo para ele, aquela coisa toda. E aí chega alguém que é curioso demais, assim como eu sou, e pergunta para aquele pintor:
aonde você comprou essa tinta para pintar esse quadro? E aí o pintor responde, olha, essa tinta não é minha, na verdade eu nem compro tinta, eu tenho um fornecedor que todo mês me dá tinta de graça para pintar ele. E aí o curioso estranha e aí vai perguntar para ele, mas e o pincel? E aí o pintor responde, o pincel também não é meu, na verdade o fornecedor traz todo mês um pincel novo para mim. E aí a próxima pergunta, mas e as telas? As telas também, meu fornecedor traz para mim. E então o curioso ele olha para o pintor sem entender absolutamente nada e ele vai perguntar para ele, então nessa exposição aqui, o que realmente é seu? E aí o pintor ele sorri e fala para ele, só a vontade de pintar, o resto não é nada meu. Sabe por que eu contei essa história para você? Eu contei essa história porque a gente vive achando que o nosso dom é a tinta. A gente vive achando que o nosso talento é o pincel, que a nossa habilidade é a tela, mas a Bíblia ela mostra uma coisa diferente para mim e para você. Tudo que a gente tem vem do alto e a única coisa que é tua de verdade é a vontade de ser usado por Deus. E aí vem a minha pergunta para você nesse momento. Qual que é a tinta que Deus colocou na sua mão, que você está achando nesse exato momento que é mérito teu? Tudo bem então, Renato, se dom é uma dádiva, então tem uma segunda coisa que ninguém gosta de ouvir de verdade, porque toda dádiva, quando você vê ela na Bíblia, ela tem uma contrapartida. Então a segunda coisa que a palavra vai colocar aqui na mesa para mim e para você nesse vídeo de hoje é que o talento tem vencimento, tem uma data de vencimento. E esse é justamente o coração do nosso versículo base de hoje, Romanos 14, 12, que foi o texto que nós lemos logo no começo dessa lição. Que todos nós vamos prestar conta diante de Deus, da vida dos outros, da vida das pessoas que estão ao nosso redor? Não, de si mesmo, cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10 diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo. Você consegue entender isso? É diante do tribunal de Cristo. E quando a gente escuta essa palavra tribunal, chega até a doer no coração da gente. Mas essa palavra, ela está no texto, está aqui, está escrito. E o que vai pesar nesse tribunal, Renato? Você pode ter certeza que nesse tribunal não vai pesar o seu sobrenome, não vai ser o cargo que você tinha na sua igreja, não vai ser o quanto você doou na oferta e no dízimo, mas na verdade vai ser o que você fez, como que você administrou aquilo que Deus colocou na sua mão. Lá na parábola dos talentos em Mateus 25, que a gente acabou de ver, o dono ele vai viajar e ele entrega 5 talentos para um, entrega 2 talentos para o outro servo e entrega 1 talento para um outro servo. E aí ele vai embora. E depois, quando ele volta, ele vai perguntar para cada um individualmente o que foi feito com aqueles talentos. Então é interessante a gente notar que ele não foi perguntar para a pessoa que tinha recebido 2 talentos sobre aquela pessoa que tinha 5 talentos ou daquela pessoa que tinha 1 talento. Ele falou com a pessoa individualmente que ele tinha confiado aqueles talentos. E o que eu acho de mais interessante aqui em Mateus 25 é que o servo que recebeu 2 devolve 4, o servo que recebeu 5 devolve 10, mas a resposta do Senhor foi uma resposta única para os 2. Qual que foi a resposta? A resposta foi, servo bom e fiel. Os 2 receberam a mesma resposta. O Senhor ele não está olhando para a intensidade do talento ou para o tamanho do talento que você está devolvendo para ele. Na verdade, ele está interessado mesmo na fidelidade como você gerencia ele. Então, o talento ele não é um troféu para você colocar na sua prateleira. Na verdade, é uma dívida com data de vencimento. E com isso em mente, a gente chega a uma pergunta que todo cristão maduro precisa responder para si mesmo. Se você vai prestar conta daquilo que Deus colocou na sua mão, será que você realmente sabe o que Deus te deu? Será que você realmente sabe o dom, o talento que Deus colocou na sua mão? Olha só o que Paulo ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Ele diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? Visando o bem comum. O bem da comunidade de fé. Então é visando o bem comum. Então não é uma manifestação na sua vida visando o seu bem pessoal. Na verdade é visando o bem comum da igreja. E em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, ele vai escrever assim, cada um exerça o dom que recebeu, servindo aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então a gente vê aqui ele falando novamente sobre mordomia, sobre ser mordomos daquilo que Deus colocou
colocou na nossa mão. E é justamente aqui que a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Porque a Bíblia ela menciona 3 famílias de dons que a gente precisa entender. A primeira família é a família dos dons naturais. Aquilo que você nasce com você já, sabendo como se faz. Talvez seja a sua boa memória, talvez seja a sua boa liderança, talvez seja uma boa voz para cantar. A segunda família é aquela dos dons ministeriais, que é aquela que a gente vê lá em Efésios, no capítulo 4. Paulo ele vai fazer uma lista lá, falando sobre o apóstolo, sobre o evangelista, sobre o pastor, sobre o mestre. E essas são funções específicas que Deus levanta dentro do corpo de Cristo. E a terceira família são os dons espirituais, que é o carisma que a gente falou agora há pouco. E lá em Romanos, no capítulo 12, e em 1 Coríntios, capítulo 12, também Paulo vai fazer menções de vários dons nesses capítulos. Ele vai falar sobre a fé, ele vai falar sobre a cura, sobre o discernimento espiritual, entre vários outros dons que nós temos à nossa disposição. Mas o que todos eles têm em comum é que essa manifestação do Espírito, ela acontece para a edificação da igreja. E aí vem uma pergunta que é muito válida. Você pode estar pensando aí, Renato, mas como é que eu sei qual que é o dom que eu tenho? E essa resposta é uma resposta que é muito difícil para mim, desse lado aqui da tela, poder trazer para você. A Bíblia ela vai trazer 3 sinais para mim e para você, para que a gente possa identificar. Qual que é o primeiro? É aquilo que faz arder o seu coração na hora que você está fazendo. Segundo, aquilo que outras pessoas espirituais confirmam na sua vida. E em terceiro lugar, aquilo que abençoa a igreja e não somente a sua vida. São os 3 juntos e não apenas um sozinho. E eu costumo dizer também que existem diferentes coisas que você pode fazer na sua caminhada com Deus. Você não vai fazer apenas uma coisa durante a sua vida inteira. Pode ser que aconteça, mas pode ser que Deus queira usar você também em áreas diferentes que talvez você não esteja tão confortável nesse momento, mas vai chegar um momento que Deus vai poder usar você naquela área também. Todos nós temos um chamado específico e o principal de todos, que é adorar a Deus e viver uma vida santa diante dos olhos dele. Então o que a gente sabe até esse momento? É uma dádiva o que nós recebemos de Deus. O dom ele não é seu, o dom ele vem de Deus. E cada um de nós vamos prestar conta daquilo que Deus nos deu sozinho. Nós temos um dia onde nós vamos entregar tudo isso diante de Deus. Nós vamos prestar conta sobre tudo que Ele nos deu diante dele. E em terceiro lugar, o dom na sua vida, ele só faz sentido se for para abençoar o corpo, se for para a edificação dos irmãos da nossa comunidade de fé. E isso a gente precisa ter gravado dentro do nosso coração. Não é para mim, não é para deixar na estante, na prateleira como se fosse um troféu, mas na verdade é para o serviço ao próximo. E eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo.